Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Quinta Dimensão Cast. Eu sou Carol Capel, a sua destruidora de sonhos favorita, juntamente com quem? Com a Moriá, sua acumuladora favorita. Acumuladora de coisas favorita. Sim. E hoje aqui a gente já começa esse podcast, já eu e a Moriá destruída, né, Moriá? Nossa, só o pó da tá rabiola. com uma cara. Ainda bem que vocês não estão vendo. Ainda bem que isso é um podcast. Porque eu acho que as pessoas não entenderam a bênção e a dádiva que é um podcast. Nossa, é maravilhoso. Você não precisa mostrar esses momentos, Não precisa. Não é mesmo? A gente tá aqui de pijama, sem pentear o cabelo. A minha cara, eu tô com um coque. Imagina aí, gente, eu estou com um coque. A Moriá tá com... Ó, eu vou descrever a Moriá, depois ela me descreve, tá? A Moriá, ela tá com uma camiseta de mãe, que fez faxina. Ela tá com um cabelo, assim, que tem uns fios, assim, soltando, sabe? No coque, atrás, assim, que o coque foi feito há muito tempo. Nossa, ó. Olha só aí, por viu? Deus. Falei. Não ela tem tá hidratação, não tá tendo nessa 40 antena. Não tá rolando. Não está rolando nada disso. E eu, meninas, eu tô com a coluna travada. Então, a Carol qualquer coisa se que eu faria mexendo. baixar... eu vou fazer ali um negócio, tipo, pôr a coleira no Aladim, já dá aquele... Ai! Aquele... Eita! Aquele arrependimento, assim, né, de se mexer. Aquela não vou mais passear, desculpa. Vai ficar para outro dia. Foi um erro essa situação. Eu tô assim nessa situação. Assim. E assim, maravilhoso que vocês não podem ver a gente... Mas hoje, no podcast de hoje, nós vamos voltar no tempo, diretamente do túnel do tempo. Onde nós vamos fazer aqui uma reflexão muito de velha sobre os tempos da escola. Pra combinar com o meu coque despenteado, é uma reflexão. Pra combinar com a minha coluna travada, que já é uma coisa bem de idoso, não é mesmo? É verdade. E de falar dos tempos da escola. Moriá, conta pra gente aí, qual era a melhor e a pior coisa dos tempos da escola? Putz, eu não sei exatamente por onde falar, porque eu tive muitas fases na escola. Eu tive desde a fase de não ter amigos, e fase de ter muitos amigos, fase de ser popular, fase de ser nerd, estranha. Eu tive várias fases, então não sei, Carol. Eu acho que você assim... Você foi todos os personagens de High School Musical em uma só. Todos. Desde a pessoa... Todos os de Chiquititas, todos. Desde a odiosa a mais legal de todas, Você já foi Regina George? Eu acho que não aquele extremo, talvez. Um pouco, talvez. Olha, ela tá confusa. É que assim, tem um nível de crueldade, né, Carol? A gente tem que estar medindo. Existem níveis de Regina George. Esse nome não tá saindo. Sabe, Regina. Tem um nível muito grande. Acho que eu não cheguei a um nível muito grande, mas eu era uma pessoa, assim, meio chata pra cacete, sabe? Que eu daria na minha cara hoje em dia, sabe? Falar assim... Hoje em dia você não se suportaria? Não me suportaria. Eu tinha meus momentos bons, assim... De pessoa, que pessoa legal, pessoa divertida, mas também tinha uns momentos que eu falei assim, mãe, que nojo essa menina. Então depende da época. Entendi. Mas acho que assim, a melhor parte do tempo de escola é não pagar boletos, não precisa se preocupar com isso. Acho que isso era uma dádiva do tempo de escola. Acho que a pior coisa era talvez... eu acho que a pior parte era ir pra escola, sabe? Assim, ir pra escola. O momento que você tem que sair da sua ir. Sair da sua residência pra você ir pra lá. E aí, quando eu mudei também pro horário da manhã, era um inferno na minha vida. Porque eu só estudei eu fui a vida inteira na escola de manhã. É um então, inferno. A minha vida inteira foi um inferno. Você estudou desde pequenininha, você sempre foi de manhã? Desde pequenininha até grandinha, sempre de manhã. Ainda minha mãe falava assim, que ódio que tem dessa frase. De manhã é bom que o cérebro tá mais fresquinho. Olha, querida, não sei de quem. For o seu. Não sei de quem. Eu falava pra ela, que cérebro que tá fresco, minha querida, porque tá tudo errado aqui. Eu não aprendia nada, eu tava sempre dormindo nas aulas, eu era essa pessoa. Mas você sabe que teve uma época que eu dormia nas aulas, mesmo estudando à tarde. Olha que tenso. Porque é uma época... Que ali, divergência. Que eu tava na pré-adolescência, que comecei a ficar na internet. E naquela época, gente, não sei se vocês sabem, mas havia um negócio chamado internet de escada.
E aí, que era realmente uma coisa do demônio. Não é de escada, é de escada, né? Porque eu falei de um jeito que Discada pode de confundir. tipo, disquei. E aí, você tinha que esperar depois da meia-noite pra você pagar menos ou até não pagar. Pagar apenas um pulso. Isso, pulso. Essa palavra, gente, você usa essa palavra. Aí, porque daí paga menos pulso. Você é velho. Você é velho. Admita, você é Acabou. velho. Sim. E aí, eu ficava até muito tarde na internet. E às vezes até, sei lá... Tinha dias que eu ia dormir com os passarinhos cantando. Não que isso não aconteça hoje em dia, né? Porque também... Hoje em dia é todo dia, aquelas, né? Exato. Ainda. Aí eu acordava tarde pra caramba, já almoçava e ia pra escola. Chegava na escola, você tinha acabado de acordar há pouco tempo. Porque daí dava o mesmo efeito de você estudar de manhã. Estava eu lá, no fundão da sala. Morta-viva. Dormindo, na cadeira. Então, aí que tá. Eu estudava numa escola que eu não tinha essa opção de sentar no fundão. Porque eu sempre fui a bagunceira, a maloqueira, a que usa óculos. Mas então, o que tem a ver o óculos com isso? Não sei, mas era a desculpa que eles me davam pra me botar na primeira fileira. Então, se você usa óculos, você tem dificuldade de enxergar, então eu vou te colocar aqui mais perto. Eu entendo. É mentira. Eu também. É mentira. Você não acreditava neles. Mas aí eu era aquela pessoa que sentava ali na primeira fileira, entendeu? E daí, toda vez que eu tava dormindo, eu tinha que fazer, tipo, um disfarce monstro pros professores não perceberem que eu tava dormindo, entendeu? Entendi. Às vezes eu tava dormindo e fingindo que tava escrevendo, e eu continuava escrevendo enquanto dormia. Era maravilhoso, entendeu? Então, eu tinha que desenvolver umas estratégias pra dormir na aula, mas não era porque eu usava internet, não, porque eu não tinha internet. Tipo, até... o terceiro ano do ensino médio, eu não tinha computador direito e nem internet. Então, eu não ficava na internet, eu não tinha essa desculpa. O máximo de desculpa que eu podia dar na época era tipo, fiquei assistindo Topa Tudo por dinheiro até tarde. Era. Que vida maravilhosa. E aí, tipo, era uma coisa assim. E aí, mas não é porque eu dormia, não é porque eu tinha sono, não. Era porque eu tinha tédio mesmo. Tem um pouco disso também. Era uma coisa assim, que a voz da professora ia me hipnotizando, Nossa, sabe? eu tinha um professor no ensino médio, assim. Vibe, assim. Eu tinha um professor no ensino médio que, assim, maravilhoso. Professor de geografia, Joca. Um beijo, Joca. Muito boas as aulas dele, eram realmente boas. Mas a voz dele embalava tão gostoso pra dar uma dormidinha de manhã. Tem isso, é tipo um Asmir. Nossa, um Asmir total. Então, assim, eu fico chocada, porque era muito boas as aulas dele, mas às vezes dava um soninho por causa da... Sabe, assim, daí ele começava a falar dos curdos e não sei o quê. Porque daí você fala assim, nossa, que delícia esses curdos, vamos, sabe? Ai, que maravilhoso. Olha, pra quem não sabe, os curdos foram um povo, né? Era um povo que habitaram o planeta. Não me pergunte mas nada foi muito específico. Porque eu tenho uma péssima memória, então logicamente que não me lembro absolutamente quase nada do que aprendi na escola. Mas era interessante. Eu lembro que a aula dele era bem assim, era explicativa. Ele falava. E aí, assim, aí a gente desenvolveu como fala? O hábito de fazer anotação. Porque estudar pra prova depois era anotação. Senão você não ia se virar, porque não dava pra gravar o que ele tava falando, não né? Dava. Antigamente nós não tínhamos celulares com câmera. Exato. E aí foi aí que eu desenvolvi a técnica de sempre fazer anotação. E aí no ensino médio eu fazia resumos pra estudar pra prova. Sabe aquele assim, você fala assim, eu vou fazer uma cola aqui. Aí você começava a fazer a cola. Sei. No final da cola... E aí isso viravam... Você estudou a própria cola. E aí você não precisava da cola, porque você já tava fazendo isso. Então eu falei assim... eu era tão ruim pra colar. Olha, eu cagava tudo na sabedoria. Uma vez, eu tava com o papel na mão da cola que eu tinha escrito. A professora perguntou, o que é isso? Eu falei, é chiclete. Pus na boca e mastiguei. Mano! Jamais. Então tá bom, mas você não pode mascar chiclete aqui. Aí eu fui no lixo e cuspi. Tá bom. Bem. Já pensou se ela me fizesse engolir o papel? Que gostoso. Mas dependendo... Eu ia cagar embrulhado. Ia sair... Só ia faltar fitinha. Já ia... Maravilhoso, assim. Eu comi caneta Bic nessa brincadeira, porque tava escrito ali com caneta. Eu comia o papel, entendeu? Não. Eu era péssima pra colar. Toda vez que eu colava, dava uma merda. Então, eu tentava, mas eu tava sempre nessa vibe de...
eu me empenhava tanto pra ali fazer a prova, a cola, que eu acabava estudando. E aí eu falava assim, nossa, olha que beleza. Aí me veio a brilhante ideia. E se, de repente, eu não fizer uma cola, eu fazer um resumo e estudar esse resumo? Olha que belezinha. Olha só. Olha que, Inclusive, nossa. fica até de mensagem para os adolescentes, as crianças que estão nos ouvindo para fazer isso, né? Porque eu já era uma pessoa assim que eu já era mais prática. Eu falava assim, olha, se eu sei, eu sei. Se eu não sei, eu que não vou me estressar. E aí, no dia seguinte, eu fazia ali a prova literal. E seja o que Deus quiser. Se eu sabia ou se eu não sabia. Entendi. E aí, às vezes eu sabia, às vezes baixava um espírito que sabia. Olha que beleza. Que eu não sabia, olha que bênção. E às vezes eu não sabia. Aí, quando eu não sabia, eu tirava 2. Acho que porque me davam nota porque, sei lá, minha letra era bonita. Acertou o nome, sei lá. Acertou o nome, letra bonita, não sei. Ou pôs a alternativa certa, mas não demonstrou o cálculo. Eu era bem essa pessoa que chutava as coisas, mas não demonstrou o cálculo. Eu te dou um 2 aqui só pra não chorar. Eu era ruim mesmo. Se eu não estudava, eu não ia bem mesmo. E aí eu era um pouco CDF, não vou mentir. Eu sentava na frente, mas não por causa Mas você sentava na frente por escolha? Olha, sim, na maioria das vezes sim. Na verdade, minha vida era assim. Começava o ano letivo, eu falava assim, nossa, esse ano eu vou sentar no fundo. Esse ano, esse ano eu vou ser muito badass. Eu vou ser, tipo, olha que descolada que eu vou ser. Aí a primeira nota E que eu recebia, D, sei lá, aí já me travava o toba. Aí eu falava, não gostei, não quero. Não gostei de ser isso. Não gostei. Aí eu começava a estudar. Aí quando eu vi, eu já tava na primeira carteira. Eu já assim, era total ao contrário. Olha nossa, que louca. não. Eu era assim, olha, em janeiro. Não, esse ano eu vou estudar. Tomei um rumo na minha vida. Uma semana eu já tava envolvida em vários crimes dentro da sala de aula. Por exemplo, quando o professor saía da sala de aula, guerra de bolinha de papel, eu tava envolvida nesses crimes, entendeu? Entendi. Mas eu era que levantava e tacava a primeira. Ah, isso que eu ia falar. Porque às vezes acontecia de eu levar bala perdida. Às vezes eu tava no grupo dos arruaceiros. Porque por mais que eu fosse CDF, tinha uma época ali no ensino fundamental que eu andava com o pessoal da horinha da sala. Mesmo eu... Descolada. Mesmo eu não sendo... Assim, eu era CDF, mas andava. E aí, às vezes tinha alguma parada meio errada e eu tava no meio, de graça, entendeu? Mas tava ali, só vivendo. Entendi. Mas eu... Você já foi pra diretoria alguma vez? Ah, já fui. Já fui algumas. Posso contar? Nossa, eu também. Pode contar. Vou contar. Eu tenho 2 histórias de diretoria maravilhosas. Ah, eu tenho algumas que eu vou tentar resumir ao máximo. Derrubei um negócio aqui, se vocês escutarem, beleza. Negócio, tudo bom. Minha história começa desde o pré, né? Porque eu não sei hoje em dia como que chama, né, a nomenclatura. Também não faço ideia. Mas você fez pré, Carol? Você fiz pré, sim. Você entrou no pré 2 ou no pré 1? Ah, na minha época nem tinha isso. Nem tinha isso? Pré. Era isso. O meu era assim, pré 1, pré 2 e pré 3, né? A gente entrava no pré 1 com tinha 4 3? anos. Tinha 3. Eu fiz só 1. Nossa, que estranho. Então, eu sou total despreparada. Eu comecei assim no pré 1 com 4 anos e saí com 6 lá no pré 3. Ah, tá. Lá onde na minha escola chamava Jardim. Ah, Jardim 1, Jardim 2 e pré. Entendi. Aí, tá. Entendi. O meu era sempre pré já. E aí, beleza. Eu sei que um dia, acho que isso no pré 3 já. A gente tava no banheiro das meninas e aí a gente tinha uma mania de ver quem conseguia escalar a divisória do banheiro. Olha que... Tá. Né? Isso ali com 5, 6 anos de idade. É louca. Ah, quem conseguia, a gente agarrava ali e tal, e ninguém conseguia. Um belo dia, a dona Moriá conseguiu, né, escalar. Olha, eu ganhei alguma coisa com isso? Não, um prêmio? Eu ganhei ir pra diretoria. Por quê? Nunca acontecia merda nenhuma, mas como era eu que estava ali, com certeza ia dar merda. Quando estou eu lá em cima da divisória do banheiro, aparece a inspetora no corredor e fala, eita, que é isso, né? Olha isso que está acontecendo ali. É um ser, imagina, agora eu fico imaginando da perspectiva da mulher do corredor, olhando aquele toco de gente em cima da divisória do banheiro.
sem chinelo, porque eu fui de chinelo. Ela deve ter pensado que você foi abduzida e devolvida errada. Absurdo. E eu tava de chinelo nesse dia, então foi por isso que eu consegui... Chinelo. Tava de chinelo. Tava calor. Eu odiava quando minha mãe me mandava ir de chinelo pra escola. Eu nunca fui de chinelo pra escola. Ah, que era é meio comum, e aí eu odiava. E era aqueles chinelo rider, sabe? Sei, de encaixar o pezinho. Mas era, enfim. Aí estava eu lá, fui pra diretoria, bacana. Segunda vez que eu fui pra diretoria, a gente tava correndo no pátio, também no pré. Correndo no pátio. Uhul! Tinha um monte de gente correndo. Aí foi pra diretoria, pegou a gente, eu e mais 2 meninas, foi pra diretoria. Quem que sentou na cadeira da diretora, que a diretora começou a conversar? Comigo, é claro, né? Uhum. E eu lá, vou falar o quê pra senhora, né? O que eu tenho a lhe dizer? O que eu tenho a lhe dizer? Nada. E eu era uma criança meio Maísa, sabe? Quando eu era criança, eu tinha potencial. Sei. Porque minha mãe era bem chamada na escola. Eu tinha um potencial. Eu tinha potencial, eu tinha muito potencial. Pra você ter uma ideia, eu briguei na formatura do pré-3, eu briguei porque eu não queria usar a roupa a gente dançou aquarela do Brasil. E era um top e uma saia, eu não queria usar top. Eu queria usar uma blusa que cobrisse a barriga. E aí eu desenhei uma nova roupa e fui lá na diretoria. Que estilista. Eu era muito promissora. Aí eu fui na diretoria falar com a diretora, falar, olha, eu acho que a gente podia dançar desse jeito. Esse figurino não está adequado para crianças da minha idade. Foi, Carol, juro por Deus. E aí minha mãe... Mano, que louca, adorei. E aí minha mãe recebia a ligação. Olha, Márcia, a Moriá tá aqui de novo na minha sala. Mas o que a Moriá fez? Não, ela não fez nada. Ela só, veio aqui dar uma opinião, né? Eu tinha muito potencial. Aí, acho que no ensino fundamental, a gente assinava o livro negro na época. Você fazia alguma coisa... Olha, que palavra pesada. Pesada, você assinava o livro negro e tal. E acho que eu devo ter assinado algumas vezes. Teve uma vez que eu tava correndo na escola, me bati de frente com a outra menina, foi sangue no meu nariz pra todo lado, e ainda assim eu tive que assinar o livro negro, porque, tava correndo. Agora, a melhor história mesmo no final do ensino fundamental, que eu fui pra diretoria porque eu estava com as pernas em cima das pernas do meu namorado da época, meu namoradinho da época. Ah, não podia. Não podia. Era uma escola bem rígida, escola pública, mais rígida, onde a gente tinha que usar uniforme, calça jeans, até o pé, não podia usar outra roupa, mesmo no calor. Não podia ter nem desenho na calça, tinha que ser lisa. Então era uma escola bem rígida, assim. E assim, eu já tava no intervalo e ele estava sentado no banco e a minha perna estava em cima da perna dele. Só isso, minha perna. Meu pé. Acabou. Fui pra diretoria. Foi os pais chamados. Teve algumas outras vezes também, de bobeira que eu tava no meio, mas foi isso. Nada muito grande. Foram sempre motivos bem bestas. Essa foi a minha vida. Eu tive dois motivos bestas e um motivo que foi um motim. Nossa. Que eu organizei. Eu vou contar aqui. Inclusive, a pessoa do motim me segue no Instagram. Então, se ele ouvir, puta que pariu. Vai vir falar, você lembra disso? Todo fingindo que é meu amigo. Pau no teu cu. Mas, ó, a primeira vez, eu fui muitas vezes pra diretoria, mas, teve umas, assim, que eu lembro que eu já era mais velha, assim, e tal. Quando eu era criança, talvez eu tenha ido, sim, mas eu não me lembro. Mas as que mais me chocaram foi... Tinha um menino que sentava atrás de mim, que ele era muito grande. Ele era tão grande, mas tão grande, que depois a gente foi para a mesma faculdade e ele continuava sendo grande mesmo na faculdade. E eu chamava ele de João Grandão, porque o nome dele era João. E aí ele sentava, só que ele sentava, muito no fundo da sala e eu sentava, muito longe dele e mesmo assim a perna dele alcançava a minha cadeira. Senhor. Um belo dia, ele foi se mexer e eu não sei por qual motivo, sem querer, diz ele enfincou o pé na minha bunda e deu uma espécie de beliscão do pé, assim, na madeira, sabe? O pé com a madeira e a bunda deu uma espécie de beliscão na minha bunda e eu não estava preparada para aquele beliscão. Ninguém está, Carol. Foi um pé-liscão, né? Porque foi com o pé e foi um chute. Eu não sei o que ele fez, que eu dei um grito na hora que a sala inteira tava em silêncio. Eu dei um berro, porque eu assustei. E daí, no que a professora virou assim, ela era bem brava, assim, ela virou assim pra olhar pra trás. Ela fez, o que foi isso? Aí eu falei, desculpa, o João chutou minha bunda.
Nisso, ela não quis nem ouvir, ela já mandou nós dois pra diretoria. Vai. Aí chegou nós dois na diretoria, aí ficou um olhando pro outro, a gente só ria, porque a gente tinha que fazer, a gente ria. A gente ria daquela situação e a diretora, o que vocês estão fazendo aqui? A professora mandou a gente aqui, mas por quê então? Porque ele chutou minha bunda? Aí ele, mas foi sem querer. E eu, mas ele foi sem querer. E eu dei um berro. Aí todo mundo tava em consenso, né? Consenso que foi sem querer. Aí a diretora pegou e falou assim, tá, então volte pra sala e não berre mais. Toma. Tipo, olha, chute na bunda tá permitido super. Porém, berro. Não. Não passarão. Olha, não grite mais. Aí outra vez assim... Oi? E o motim? Como que foi o motim? Calma, peraí que eu tenho uma outra vez pra contar. Também tem a ver com calça jeans, meninas, tudo manda. Bom. Eu estudava numa escola que tinha uniforme. E daí o uniforme era muito podre. E eu tinha 2 calças de uniforme. Uma delas tava, tipo, curta, tipo, pula brejo. E a outra, que eu usava todo dia, de repente, ela decidiu que ela ia rasgar-se na bunda. Básico. No meio do dia lá na escola, ela rasgou na bunda. Foi, tipo, bem baixo, assim, na dobrinha da bunda. E eu comecei a sentir um geladinho quando eu me mexia. Era o geladinho da cadeira. Eu levantei e falei, caraca, a minha calça rasgou. Bom, daí eu amarrei a blusa na cintura e fui pra casa. E minha mãe trabalhava tal de semana, ela falou assim, só vou poder comprar uma calça nova no fim de semana. Aí eu, tá bom, eu vou de calça jeans. Aí eu fui entrar na escola no dia seguinte de calça jeans, eu fui barrada na porta. Cadê seu uniforme? Aí eu falei, a minha calça rasgou na bunda e minha mãe não pôde comprar. Eu falei, é verdade. Aí, como eu comecei a fazer, tipo, o maior escândalo do tipo, isso é um absurdo, eu não poder entrar numa escola que minha mãe paga porque eu tô de calça jeans, sabe? Aí a mulher da portaria começou a barrar todo mundo que tava de calça jeans, só porque eu tinha feito escândalo. E aí foi todo mundo que tava de calça jeans pra diretoria. E daí tava todo mundo super conformado com a bronca que ia levar ali. E eu tava inconformada. Eu comecei a discutir com a diretora. Eu falei, sabe qual é o problema? O problema é essas calças bosta que vocês fazem. E aí a gente tem que vir de calça jeans, a gente é barrado do negócio que a gente paga. Nossa, olha, mas ela ficou puta. Imagina. Mas ela ficou puta. Aí ela falou assim, eu vou ligar pra sua mãe. Eu falei, então a senhora ligue pra minha mãe, porque ela vai falar pra você que ela não tem condição de parar no meio da semana e comprar calça. E aí ela ligou e minha mãe falou pra ela. Minha mãe falou assim, então, é porque não tem como eu comprar calça durante a semana. E ela ficou com cara de bunda, dispensou todas as 25 pessoas que estavam com calça jeans. E aí um menino pegou e veio falar assim pra mim, nossa, mas você tava brava, hein? Aí eu falei, não estava brava, eu sou brava. Mano, que ódio. Aí agora o motim. O motim foi maravilhoso. O que acontece? Meu pai, ele sempre trabalhou com automação e com peças automotivas. E daí ele sempre ia numas feiras, assim, de peças automotivas e tal. E as empresas, né, por exemplo, a Fiat, essas empresas, assim, de carro, elas faziam brindes. Então, você ia na feira e ganhava brindes. Aí, meu pai ganhou um chaveiro, que é de uma empresa que chama FAG, F-A-G. E essa empresa é mundialmente conhecida por fazer rolamentos. E aí, o chaveiro nada mais era do que um mini rolamento que você ficava girando. E ele era tipo um fidget spinner daquela época. E era super ASMR ficar girando aquilo. E eu tava amando. Aí, o que eu fiz? Eu pus o chaveiro no meu estojo e no dia seguinte fui pra escola. Daí, o menino que sentava na minha frente, ele virou pra trás, ele viu aquele chaveiro e ele falou, filha da mãe, então foi você que roubou o meu chaveiro. Porque pelo que eu entendi da história, depois ele me contando, é que ele tinha um chaveiro igualzinho àquele, que ele ganhou do pai dele, ou seja, o pai dele devia trabalhar em alguma empresa que também estava nessa feira, não sei. E aí, esse chaveiro tinha sumido. E ele achou que eu tinha roubado o chaveiro dele. Eita. Aí eu falei, não, ganhei do meu pai ontem. E aí começou a maior treta. Fomos pra diretoria os dois. Aí eu falei pra diretora, meu pai me deu o chaveiro. E o menino falava, não, ela roubou de mim. E aí ficou essa treta, a diretora pegou o chaveiro de mim e falou assim, então quer dizer que você ganhou do teu pai. Então, seu pai vai ter que vir aqui provar que ele te deu. Mano! Tô falando. Primeiro, né, já fez ali uma calúnia e uma difamação. Já. Se fosse hoje, já seria processado. Mas, enfim. Aí eu cheguei em casa, puta da vida. Eu não fiz... A primeira coisa que eu fiz antes de almoçar, porque eu chegava na hora do almoço, foi ligar pro meu pai.
eu liguei e falei, chorando, pai, me chamaram de ladra na escola, fizeram isso por causa daquele chaveiro da FAG, não sei o quê. Aí meu pai já revoltado também, que meu pai já é igual eu, sangue nos olhos. Ele falou, vou ligar lá na FAG, porque ele tinha uma amiga lá que trabalhava nessa empresa, ele rodou a baiana. Ele tinha uma amiga que trabalhava nessa empresa, essa amiga arrumou um saco com 50 chaveiros, Moriá. No dia seguinte, eu fui pra escola com o papai. Meu pai. Aí, com o papai. Aí, ele fez assim, aí ele pegou o chaveiro e jogou, juro, nunca esqueço essa cena, na mesa da diretora. Ele jogou o chaveiro e falou assim, eu quero ver você chamar minha filha de ladra agora. Nossa, que delícia. E aí, foi fogo no parquinho. A diretora, não, é porque você entende que são crianças. E daí, a gente não pode escolher um lado, não sei o quê. Aí, eu lembro que a primeira aula era a aula de computação, que a gente tinha computação lá nos computadores mó velho, mas tinha. Aí, o que meu pai fez? Ele falou assim, agora eu quero que você vá, falou pra diretora, eu quero que você vá lá na sala de aula dela, eu tava no primeiro ano do ensino médio, e fale pra todas as pessoas da sala dela que ela não é ladra, porque tá todo mundo acusando ela. Nossa. E eu trouxe aqui, ó, um chaveiro pra cada um da sala. Nossa. Pra vocês calarem a boca. Nossa, que demais. Olha que treta. Cara, olha que treta. E aí ela foi. Palmas pro teu pai, cara. E aí ela foi, e aí chegou na sala, ela, meu pai e um saco de chaveiro. Vai ver. E aí, na hora que entrou, meu pai pegou e falou assim, oi, tudo bem? Eu sou o pai da Carol. E eu vim aqui trazer um chaveiro pra cada um de vocês, pra vocês pararem de chamar minha filha de ladra, porque esse chaveiro fui eu quem dei pra ela. Ainda ele perguntou assim pra mim, quem foi o menino que te chamou? Aí eu apontei pro menino e ele falou, olha, vou até te dar 2. Pro caso de você perder mais um, você ter outro e não acusar os outros. Nossa, mas foi épico. Yes! Foi épico. Yes! Foi assim, se fosse um meme, ia ser aquele meme que pula um monte de gente. Fuck yeah. Nossa, aí eu peguei o meu chaveirinho, sentei na minha cadeira. Mano, a diretora ficou sem implicar comigo o resto do ano. Ela nem me olhava na cara. Um forte Foi abraço lindo, pra essa Moriá. diretora, né? Forte abraço. Não, outro dia encontrei ela. Encontrei com ela quando fui pro Brasil. Estava andando na praça lá em São Caetano, porque eu fui tirar cópia de documentos, essas coisas assim, pra empresa. Eu tava com o meu contador, encontrei a dita cuja. Ela me cumprimentou assim, meio sem graça, tipo, ai, deixa eu sair de fora dessa menina, vai que vem o pai dela. Tipo, vai sabe? que vem um processo. Nossa, mas, Moriá, olha só cada coisa que a gente passa na escola que pode virar trauma. Coisa. Nossa, meus traumas de escola nesse sentido é que eu era roubada. Eu sempre tinha coisas furtadas. Você era a roubada. Eu era a pessoa que sempre tinha coisas furtadas. Mas você chegou a acusar alguém? Eu acusava. Meu primeiro trauma foi no pré-1, justamente. Que a gente tinha aqueles estojos com muitas coisas, aqueles estojos de madeira, sabe? Quem teve sabe, aquele de madeira. Nossa, que pesa apenas 78 quilos. Exato. Ele é bem levinho. E aí, 2 meninos começaram a roubar minhas coisas de lá de dentro. Desse estojo. Na caruda, assim, na minha cara. Porque era criança, 4 anos de idade, sabe, Carol? Então, assim, já não Mas tinha... não interessa, bandido não segue idade. Exato. A criança ali já tava com... E aí, eu desesperada, gritando e falando pra... Sei lá se era professora. Porque assim, eu lembro que no pré-1 a gente não tinha uma professora fixa. Era sempre substitutas. Porque acho que a professora fixa, ela teve licença, alguma coisa, e não era mesmo. E aí eu esgoelando pra vaca que tava cuidando da casa. Porque agora eu vou falar. Agora eu vou falar, olha. A senhora que estava cuidando da classinha no Dom Pedro I, no pré-1, em 1996, a senhora é uma vaca. Eu queria dizer. Desmonetizado o vídeo está. Apenas isso. Tipo, dane-se. Eu duro que eu nem sei o nome da miserável, porque devia ser uma substituta novinha, que nem sabia o que tava fazendo ali, mas dane-se. E eu ali, falando pra ela, moça, tia, sei lá, tia, pelo amor de Deus, estão roubando meu... Tia, porque a gente chamava de tia naquela época, né? Não, mas não é tia, é tia. Tia. É com sotaque. Tia, pelo amor de Deus, estão roubando os meus lápis que minha mãe comprou pra mim, estão roubando minhas coisas. E ela nem Carol. Olha, que cuzona. Ela nem olhou pra mim, tipo, ela deve ter falado assim, senta lá, Cláudia. Muito provavelmente. Meu nome não é Cláudia, moça, mas ela deve ter falado.
E eu fiquei com muito ódio. E aí começou todo um dominó de vida sendo coisas furtadas. No outro ano, no pré-3, também. Porque eu também, eu pedia pra ser assaltada também. Porque eu era uma criança que eu ia com coisas diferentes às vezes, sabe? Porque minha mãe gostava de... Minha mãe gostava de comprar coisas diferentes pra mim. E aí, por exemplo, eu levei umas canetinhas que elas eram uns carimbos. E aí tinha uma coleguinha, uma vaca, né? Nossa, aqui tá cheio de vaca hoje, cheio de gente? vaca, eu tenho ódio dessas pessoas. Aquelas... Não, daí tinha aquela que uma guarda vaca, um rancor eterno da pessoa. Rancor eterno. E ela, assim, e não vou falar que era uma pessoa desfavorecida monetariamente, assim, sabe? Que fala assim, pô, a pessoa tava passando dificuldade, aí viu você com essa canetinha e quis se apoderar dela. Não, era uma pessoa riquinha, às vezes até mais rica do que eu. E ela viu minhas canetinhas e ó, pum, cadê minhas canetinhas? Sumiu minhas canetinhas, do nada. No outro dia, a menina... pra escola levar um cadeado pra pôr na mão. Mas escola pública, meu bem, escola pública... Não que a particular não tenha, na particular tem barraco sobre roubo. Então, mas olha, a pública não tem barraco, porque as pessoas já sabem que provavelmente ali vai acontecer mesmo, vai ter um roubo. Toba de você ter levado alguma coisa diferente, entendeu? Olha só. É assim. Aí eu sei que a menina apareceu no outro dia com a mesma canetinha, igual a minha. Eu falei assim, olha que coisa, né? Minha canetinha sumiu, a dela tá aí. Eu, 6 anos de idade, você foi o menino lá que deu o chaveirinho da FAG 2. Não, mas peraí, Carol. Mas ainda que eu fui um pouco... como eu não queria ser injusta, eu ainda fui um pouco assim, não deve, ela deve ter comprado as coisas. Só que você teve ali esse pensamento. Mas aí eu passo por... Não, mas isso daí deve ser meu. E dito e feito, porque assim, no meu material tinha meu nome escrito de canetinha, Moriá. Uhum. E assim, nossa, olha, por uma coisa do destino, no dela também tinha. Não tinha escrito Moriá, mas bem onde estava o meu nome, estava riscadinho também, de canetinha em cima. Eu falei, nossa, que coincidência. Não fiz barraco, não fiz nada. Mas não sei como, Carol. Em um dia que a gente saiu todo mundo da sala de aula, eu voltei antes pra sala, no maior estilo Missão Impossível, porque Você pegou de volta. Eu peguei de volta, eu fui lá na bolsa dela e peguei de volta minha caneta, porque eu tinha certeza que era minha. Tá certo, porque tem aquele ditado, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Isso. Era meu, sabe? Mas agora a parte mais inocente da história é que enquanto eu fazia isso, eu estava fazendo a musiquinha do Missão Impossível. Na cabeça. Não, cantarolando baixinho. Porque eu era uma pessoa muito louca. Que emocionante. Eu era uma criança meio louca, Carol. Às vezes tava todo mundo brincando no parquinho, eu tava no meio do nada brincando de Missão Impossível. Eu era essa criança. Eu já seria super essa pessoa que brincaria junto sozinha, com você. Ali, olha. Ou estaria sozinha brincando num outro canto de outro filme, talvez. Provavelmente. E aí foi nesse clima de Missão Impossível que eu peguei minha canetinha de volta. E eu tenho ela até hoje. Diga-se de passagem. E sabe que essa pessoa, esse menino que me acusou lá nessa crise que nós tivemos do chaveirinho, ele me segue no Instagram, ele sempre comenta minhas coisas, dá uma vontade de falar, seu pau no cu. Gente. Parece que o jogo virou, não é mesmo? As pessoas são... Outro dia, quando eu fui viajar, ele comentou, mas você viaja bastante, né? Deu vontade de responder. Vai me acusar? Porque eu roubava chaveirinhos quando eu era criança. Eu vendi todos e hoje eu tenho dinheiro pra viajar. Foi roubando chaveiros que fiz o meu império. Olha, eu comecei assim, roubando chaveirinho. Olha onde eu cheguei. Olha, mas hoje eu tive muita coisa roubada. Eu tive caso de blusa sendo roubada. Tipo, eu virei as costas pra ir no banheiro. Quando eu voltei, a blusa não tava mais lá. Em pleno recreio. Você não estudava com crianças, você estudava com delinquentes. Delinquentes. Isso já no ensino fundamental, lá 7ª série, 8ª série. Dei as costas pra ir no banheiro, voltei, tinha ido embora. Mas eu era meio burra, sabe, Carol? Eu acreditava na decência das pessoas. Eu estudei com delinquentes também, mas as delinquências dos delinquentes que eu estudei, elas eram mais pesadas. Era piores. Não era que pesada. não tinha. Teve um menino da minha sala que uma vez levou uma arma pra escola. Nossa, que sussa, que light, pesado. Que leve, né? É porque o pai dele era policial e o sonho dele era ser policial. Nossa. E aí ele levou a arma E aí escola. Que acontece as merdas, né? Não aconteceu nada, assim. Mas, assim, pela glória de Cristo, Suricanta Lavaz abençoado, amém, happy day, ele gostava muito de mim e até hoje gosta. Tipo, sempre me considerou muito. Então, eu não ia ser a pessoa que iria morrer ali no tiroteio.
Inclusive, ele veio falar comigo um dia desses no Facebook. Oi, tudo bem? Ai, meu primeiro filho vai nascer. Todo feliz, né? Que legal. Assim, e aí eu falei assim pro Marcelo, né? Pro meu marido. Eu falei, nossa, amor, você lembra do fulano doido que levou a arma pra escola? Porque ele era mó conhecido. Olha É que eu não vou falar o nome dele aqui, pessoas. Né? Vou falar o nome dele aqui. Mas eu falei, nossa, você lembra do fulano que levou a arma na escola? E o Marcelo, ai, sei. E a gente também uma fofoca aqui em casa. Mas ele virou policial, ele não virou policial. Não, é porque ele veio falar comigo, porque ele viu o meu canal e viu que tinha conspirações, e aí ele começou a falar gostou. que ele trabalhou pra polícia na fronteira de não sei onde, e que ele tinha várias conspirações pra me contar, no mesmo nível de loucura, arma na infância, hoje ele trabalha na fronteira, ou seja, umas loucuras assim que só cabe a esse tipo de pessoa ali, mesmo. Né? Amém, rapidez. E aí eu super tratei ele bem, vai que ele tem algum informante aqui na Polônia também, vai saber, né? Se ele tinha arma com, sei lá, 12 anos... Imagina agora. Aí, assim, foi o que eu falei, as delinquências da minha escola eram num nível acima. Não, tinha umas outras delinquências também piores, assim, pessoal que tocava bomba no banheiro, assim, na privadinha, sabe? Sim. Primeiro dia Isso de aula... nunca aconteceu na minha escola. Não? Já aconteceu 2 vezes, em 2 escolas diferentes que eu estudei. E não era eu, tá, gente? Que tava soltando a bomba. Só pra deixar claro Teve uma aqui. vez, não sei se isso já aconteceu na sua escola, mas era bem comum na minha. Por exemplo, festa junina, sei lá. Aí os meninos levavam refrigerante, as meninas levavam doce e sei lá quem levava um prato salgado. Assim, os professores levavam um prato salgado, sei lá. E aí o menino levou Fanta e o menino pôs laxante na Fanta. E aí todo mundo bebeu? Todo mundo, vírgula, eu não bebo Fanta. Foi assim, ainda bem, porque todo mundo que bebeu a Fanta ficou se cagando pelas pernas. Olha, nessas horas que a gente fala, você é fresca, você só toma coca. Graças a Deus, a gente diz, né? Não, mas na verdade eu nem tomei coca aquele dia. Eu tomei, tipo, sei lá o que eu tomei. Eu acho que foi assim, uma intervenção divina pra eu não beber aquela Fanta. Você bebeu o seu sentido. Porque, mano, o povo ficou ruim. Porque, tipo, eu acho que o menino era, tipo, filho ou neto de uma enfermeira, alguma coisa assim. E ele pegou aqueles laxante clínico pra fazer exame. Só gente normal nessa escola aí, hein, Carol? Nossa, mas ali era assim, era um antro de gente legal. Que eu posso falar tudo mal, hein? Porque não tenho mais contato com ninguém. Na verdade, eu tenho contato com algumas pessoas, sim. Mas, tipo, só os que realmente eram legais comigo. Mas eles vão concordar, aí eu né? O contato. Mas eles vão concordar. A história da bomba é engraçado, porque a primeira vez foi quando eu fui pro ensino fundamental, eu mudei pra uma escola que era já pessoas mais velhas, então tinha até ensino médio nessa escola. E aí, acho que na primeira semana de aula, pum, no meio do recreio. Bomba. Aí você já pensa, ai, caceta, eu aqui, 5ª série, né? O que tá acontecendo? Aí soltaram a bomba no banheiro. Quando eu fui pro ensino médio, que eu fui pra uma escola técnica, que era uma escola melhorzinha, que você só entrava com... Sim. Aí que eu fui pra uma escola decente, porque daí só entra nessa escola quem faz um vestibular. E aí os classificados entram. Sim. E aí já é um povo que tem um pouquinho mais de loção. Não, era uma bênção. Foi a melhor escola que eu estudei, com as melhores pessoas, muito legal. Mas também tinha um aluno, um colega, que ele tava meio revoltado porque ele não queria estar ali. E aí ele soltou a bomba no banheiro também. Teve esse caso. Mas assim, é que tem muito mais coisa, mas é o que eu falei, eu era meio tapada pra umas coisas, sabe? A pior cena que eu já presenciei na escola, na minha vida, que eu nunca vou esquecer disso, e eu acho que muitos dos meus seguidores que são homossexuais agora vão se identificar e até certo nível eu acho que todo mundo vai empatizar, mas a galera homossexual vai se identificar mais. Antigamente, Moriá, não era comum ter homossexuais nas escolas, né? Não era. E se eles existiam, eles eram bem enrustidos, porque eles sofriam muito bullying, né? Sim. Sofriam bullying demais e tal. E eu tinha um menino da minha escola que ele era bem, assim, assumido mesmo, mas, assim, ele era, mas não era, porque ele não podia ser um homossexual assumido naquela época, e ele sofreu um bullying do cacete já em tempos normais. Só que aí, em determinada época, na escola você podia levar CD, e aí no intervalo eles tocavam lá nas caixas de som do pátio, e aí o pessoal ficava ouvindo na hora música. do recreio, pode crer. E aí, é o quê?
É o rádio na hora do recreio. Isso, eles tocavam tinha isso música também. lá nas caixas de som do pátio da escola. E daí, um belo dia, tava muito na moda Ruge, né? Porque o Ruge tinha acabado de lançar o Acererê. Uhum. E aí, o que acontecia quando tocava a música? As meninas dançavam e os meninos faziam o que eles sabiam fazer. Brincar de pega-pega, essas coisas todas. Eu tava na 5ª série, eu nunca me esqueço disso, ensino fundamental. E esse menino, que ele era homossexual, ele começou a dançar também junto com as meninas. Então, ele era o único menino ali dançando com as meninas. Hoje em dia, isso seria visto como ok, normal, tudo bem. Naquela época, E teriam até mais meninos juntos também. Exato. Hoje em dia teriam mais meninos. Ia ser uma galera dançando. Não Ruge. Todo mundo ia estar dançando funk e se esfregando. Ok. Mas, sim, teria essa putaria e teria estar rolando. Mas tudo bem. São épocas. E aí, eu sei que uma galera do ensino médio que já era mais velha, assim, começou a puxar um bater de palma para chamar o menino de gay. E todo mundo começou a bater palma junto, chamando o menino de gay. 5ª série fazendo isso. Não, eu estava na 5ª série, o menino era da 5ª série, porém, a escola inteira, 5ª, 6ª, até o 3º colegial, em um coro, batendo palma e chamando o menino de gay. E daí eu sei que horrível. Que ele... Foi uma situação horrorosa pra mim. Por quê? Porque eu era muito amiga dele, primeiro. Segundo, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Tipo, a gente estava dançando e do nada parou a música e começou essa loucura. E pra piorar a situação, ele saiu correndo pra dentro do banheiro das meninas. Daí, lá dentro do banheiro das meninas, ele tomou bronca ainda de uma tia lá que fazia a limpeza. E ele subiu pra sala de aula. No que ele subiu pra sala de aula, eu fui atrás dele, porque tava eu e mais as meninas estavam dançando com ele, todo mundo foi atrás dele, né? Porque realmente a gente percebeu que ele ficou muito sensibilizado, assim, a gente tava, tipo, preocupada com ele. E a gente era, tipo, 6 meninas, 7 meninas, e a escola inteira gritando, a gente não tinha como defender ele, era impossível. Aí eu fui atrás dele e eu vi a diretora, aquela mesma diretora pau no cu que brigou comigo por causa da calça jeans e do chaveiro, falando pra ele que agora ele tava no ensino médio, que era pra ele segurar as bichices deles. Nossa, aquilo me chocou num nível. Isso daí dava um processo tão grande. Na época, aquilo me chocou e só depois de muito tempo eu fui entender aquilo que tava acontecendo, sabe assim? E, tipo, o menino saiu da escola, tipo, a mãe dele tirou ele da escola, e aí eu nunca mais vi ele e tal. Enfim, eu tenho amigos em comum que disseram que ele tá super bem e ainda tá bem. super normal e tal, mas ele sofreu muito nessa época. Você imagina a escola inteira horrível. Te xingando. Horrível. Nossa, coitado. E assim, são coisas que, a gente acha que, tipo, eu não sei, às vezes tem gente que acha que ir pra escola é uma coisa legal e tal, mas pra mim é o pior período. Tipo, você aprende a ser adulto de uma forma tão cruel. Porque assim, é a selva ali, né? Você é colocado junto muita com um monte crueldade. De criança. É muita gente cruel. Criança ruim. Cruel e às vezes adultos cruéis também, que não sabem lidar. Mas eu acho que você começa a identificar ali os psicopatas ou os sociopatas, né? Que são aquelas pessoas que dão problema nas empresas e que fazem chilique nas empresas, na escola mesmo, porque você começa a reparar esses comportamentos, eles não são comportamentos normais, né? E aí sei lá, 1.000 crianças num pátio de uma escola, 1.000, exagerei, sei lá, 500 crianças no pátio de uma escola. Não, acho que tem, dependendo do período da escola, tem umas 1.000 pessoas num pátio. Todo mundo falando e batendo palma e, tipo, botando um negócio na cabeça do menino. E aí você começa a analisar a sociedade de baixo pra cima e você vê como que o sistema educacional, não do Brasil, mas do mundo, porque bullying também tem nos Estados Unidos e tem em vários outros lugares, como o sistema educacional é bizarro e como ele faz com que a gente cresça com essa natureza defensiva. Exato. A gente cresce se defendendo da sociedade, a gente cresce moldado pelo comportamento de que os seus colegas achavam legal. E tudo ali pode ser determinante, né? É que nem eu falo, o bullying que eu sofri foi, por exemplo, de ser gorda, sabe? E eu nem era gorda.
Mas sempre Entendi. tem o comentário maldoso de chamar de gorda e baixinha e não sei o quê. Baixinha nem tanto, porque nessa época ainda não era, pelo menos na escola pública, né? Até o 8º ano não era tão baixinha, você não era a menor da turma. Sim. Mas sempre tinha aquela pessoa chata que ia pegar algum defeito seu e ia tirar sarro. Com certeza. O nariz. O meu era o nariz. Eu tive uma época do nariz também. O meu nariz começou a se desenvolver antes do meu corpo, sabe? Foi o nariz primeiro. O meu é grande mesmo. O nariz veio primeiro, depois veio o corpo. Mas você sabe que eu sofro bullying até hoje por causa do nariz na internet? Mas o seu nariz nada a ver, Carol. Nossa, mas as pessoas falam que o As nariz é enorme. As pessoas não têm noção. Porque elas são moldadas por essa escola que faz a gente ter que diminuir o outro. Os bullying de criança, né? Nossa, é horrível. E é determinante, porque daí você fala assim, nossa, mesmo você não sendo gordo, você desenvolve uma compulsão alimentar, você tem problemas alimentares lá na frente, você fica aquilo enraizado. E não só de ser gordo, né, gente? Isso pode se aplicar a qualquer coisa. Não, de outras coisas também. Como seu amigo, né, de ser homossexual. Poxa, olha que coisa pesada. Nossa, foi muito triste aquele dia. Eu lembro da cena, sabe? Porque foi uma coisa que me chocou realmente, entendeu? Uhum. Naquela época a gente não tinha essa noção, né, de tipo... Não era passado pra gente que a gente tem que aceitar, né? Não, naquela época era legal fazer piada e tal. Só que pra mim, já naquela época, como eu tinha muita amizade, muito mais amizade com homossexuais, meninos e meninas, do que com héteros, pra mim aquilo me afetou, entendeu? Sim. Tipo, eu falei, olha só que bizarro, né? O que estão fazendo. E, tipo, eu não tinha força, sabe? Pra lidar com aquilo, entendeu? Tipo, pra lutar por eles. E nem tinha como, né? Porque a própria diretora da escola mandou o menino parar com essas O que é a pior parte é quando a parte de cima não tem nenhum... É que nem eu falei, quando começaram a roubar minhas coisas... E a professora cagou. A professora não tem. E é assim, quando alguém te bate, te puxa, vai te dar um puxão, te xinga, faz bullying, a direção, a ordem de cima pra baixo não te ajuda em nada. Se você sofre bullying, ninguém te ajuda. A não ser depois que você apareça arrebentado, todo machucado, ou e olha lá. Ou que você tente se matar, o que às vezes acontece. Aí que as pessoas começam a falar assim, putz, olha, algo está acontecendo. Mas no geral, é bem um dane-se que você leva. É muito complicado, e isso precisa ser isso que eu falei, visto. você é preparado para a vida adulta justamente nesse ambiente que é literalmente uma guerra, né? Ali tem o pior, né? Você não vai pra escola pra aprender, você vai pra escola pra lidar todo dia com aquela guerra, né? A guerra do ser aceito, é a guerra do não sofrer bullying, é a guerra cobiça. Do, será que hoje vai acontecer tal coisa? E você vai preparado pra uma batalha, entendeu? Ali tem de tudo, tem a cobiça, tem a inveja, tem a raiva, tem fantasma. Tem fantasma, a loira do banheiro. Quem não é? A loira do banheiro. Quem, né? E tem de tudo. E a do parquinho agora A loira também. do parquinho, né? Agora a Carol, oficialmente, a loira do parquinho. Mas essa parte da escola é muito ruim mesmo, é o que eu digo. Quando eu fui pro ensino médio, que eu fui pra outra escola, eu vou até falar aqui, porque né, é o Centro Paula Souza, aqui na minha cidade é o Baiê. Sim, tem. Em São Paulo também tem o Centro Paula Souza. Aqui é o Baiê. E quando eu fui pro Baiê, foi glória pra mim, sabe? Foi... eu pude ser eu mesma. Porque daí eu entrei numa fase, Carol, que eu não ligava muito pra minha aparência. Eu era eu mesma. Eu me vestia do jeito que eu queria. Eu fazia do jeito que eu queria. Eu era do jeito que eu queria. Sem ter que me preocupar de... o que os outros vão pensar de mim. Uma que eu não tava ali pra arrumar namorado ou paquera, essas coisas... E aí eu tava sendo eu mesma. E aí a gente era até as excluídas nerds estranhas da sala. Porque a gente gostava de coisa nerd, e banda de rock e tudo mais. Mas ainda assim, olha que coisa engraçada. Mesmo a gente sendo um grupinho de pessoas um pouco diferentes, não havia esse bullying horroroso das pessoas. Assim, as pessoas se respeitavam, sabe, Carol? Tanto que a gente tinha um convívio depois, acho que a partir do 2º ano e no 3º, eu falava com todo mundo da sala. Todo mundo se conversava, todo mundo era amigo, todo mundo... Não tinha muito... Cada um tinha o seu grupinho por causa das afinidades, mas todo mundo se conversava. E tinha muito respeito entre todo mundo e não era tanto não dava brigas e tal. Então era um ambiente muito gostoso. Eu falo que foi a melhor escola que eu estudei e foi uma época... Nessa época eu tenho muita saudade da época do Baiê, porque era uma época muito boa. Mas
antes disso, era como você falou, era o mundo cão, era você tendo que se... era sexta série, eu acordava e passava maquiagem pra ir pra escola. Não cheguei nesse ponto. Nossa, porque cara. na época que eu estudava, nenhuma menina usava maquiagem. Não. Mas era aquela coisa assim, ai, será que meu cabelo tá bom o suficiente pra ir pra escola amanhã? Entendeu? Mas a gente passava, se a gente não passava antes de sair de casa, chegava lá na hora do intervalo, uma ajudava a outra, passava lápis de olho, e rímel, e batom. Nossa. E se produzia, sabe? Não uma maquiagem tão pesada como é hoje em dia, mas era sempre assim, ó, era o lápis de olho, o rímel e o batom. Sempre. Eu nunca usei batom, eu usava gloss na época da escola, Gloss que tava também. na moda, que era um negócio horroroso que grudava cabelo, é grudava verdade. tudo. É verdade, a gente não usava batom, era gloss, era aquele gloss ainda da Avon. Olha, eu fazia uma propaganda aqui. Esse mesmo, de sabor de menta. Menta, framboesa e morango. O lábio. Exato. Isso, queimava o lábio, deixava a sua boca parecendo um frango do KFC, bem Pra oleoso. quê, né? Parece que você comeu frango, é a mesma sensação. Que E no ensino médio já não tinha isso, sabe? Era uma escola também mais livre, não tinha aquela coisa de, você tem que usar o uniforme, tudo certinho, Não, blá, eu blá, tava blá. na mesma escola o tempo todo. Eu estudei da primeira à quarta série numa escola, aí essa escola não tinha o ensino fundamental, aí da quinta até o terceiro ano, que foi essa guerra aí, esse negócio que eu falei, socorro, sabe assim? Parece que mesmo que você tá numa guerra. Eu sei. E é muito louco isso, porque esse negócio de usar roupa, lá na escola a gente ia de uniforme, né? E teve uma história assim que, tipo, que me marcou muito e pra mostrar como o mundo dá voltas e a vida dá voltas também. Eu sei que tem um monte de adolescente que escuta a gente e que fica chateado com essas coisas que as pessoas fazem nas escolas, né? Com esse bullying e tudo. Olha, eu só tenho um conselho para dar para vocês. O mundo, ele não gira, ele capota. Vejam o que aconteceu comigo. Verdade. Teve uma determinada época do terceiro ano no ensino médio que a escola fez ali uma parceria com uma psicóloga que era mãe de uma aluna, né? Então eles tinham, tem uma psicóloga aqui e ela vai vir dar aulas para vocês sobre como se comportar numa entrevista de emprego. Olha só. E isso era feito à tarde, né? Então depois do horário do currículo da escola, e era de graça e a gente ia, todos os terceiro anos iam, cada um no seu dia da semana e tal. E aí, o que a maioria das pessoas faziam? Elas saíam da escola, iam para casa, tomavam banho, se trocavam e voltavam. Só que eu fazia isso também. Só que teve um belo dia que eu peguei, saí da escola, fui na casa de uma amiga minha que morava ali. E aí eu tinha levado, tipo, uma calça jeans e uma camiseta na mochila. Eu me troquei ali na casa dela e a gente foi pra essa aula aí com essa psicóloga. Chegando lá na aula com essa psicóloga, uma menina da minha sala, eu lembro perfeitamente dela, até hoje ela me segue no Instagram também, então um beijo pra você, sua pau no cu. Ela pegou e falou assim, porque ali de todo mundo que estudava ali, Moriá, eu era bolsista, entendeu? Que não pagava. Eu sempre fui a que usava o mesmo tênis os 3 anos do ensino médio, porque meus pais, eles realmente não tinham condição de mais do que aquilo, entendeu? Eles já pagavam a escola e mesmo com o desconto era caro. Eles pagavam um monte de coisa e tal, e teve uma época que meu pai ficou desempregado e tal. Então, tipo, realmente minha família nunca teve muito dinheiro, assim, sabe? Eles começaram a ficar melhor de vida agora, que eles são aposentados e tal. E aí, eu tava, obviamente, sempre com a mesma calça jeans e a mesma camiseta pra sair. Era a roupa de sair. E essa menina virou pra mim e falou, nossa, a Carol tá sempre com a mesma roupa, com um tom de deboche e ironia, né? E aí aquilo me fez mal na hora, assim, sabe? Mas aí eu falei pra ela, porque eu não fui pra casa igual você. Eu tava na casa da fulana, falei, né? E mesmo assim ela continuou debochando de mim e tal. Bom, como eu falei pra vocês que o mundo dá voltas, que o mundo não gira, ele dá voltas, ele capota. Hoje em dia, essa pessoa, ela vive uma vida, posso falar a palavra aqui, bem ruim, assim, uma vida medíocre, sabe? Não tem metade das coisas que eu tenho. Eu não falo de coisas materiais só, não. Eu falo de outras coisas, outras conquistas que não são só materiais, amizades e tal. Porque você segue as pessoas no Facebook e você vê o tipo da vida que a pessoa tá levando, entendeu? Então, tudo que você faz, não importa o nível e o tamanho daquilo que você faz, aquilo vai voltar para você da mesma forma. Então, tomem muito cuidado com as coisas que vocês fazem. E vocês que sofrem bullying, que estão ouvindo a gente, relaxa.
Isso vai passar, Porque tenha certeza. vai passar e vai voltar com mais... E também é uma coisa que dá força, né, Maria? E outro é o que a gente sempre fala, eu e o Wilson, né? O Wilson também sofreu bullying na escola e tal. A vida fora da escola é outra coisa, gente. Depois Sim. que você sai, você pode ter A certeza. liberdade. E são pessoas que provavelmente você nunca vai ver na sua vida, Sim. certo? Elas não vão fazer absolutamente nada, nenhuma diferença pra você depois disso. Então, eu sei que é ruim. Só vão ficar te assistindo e te aplaudindo, igual acontece comigo. Então, eu sei que é ruim. Na hora que você tá vivendo ali, você acha que é o seu problema, é os maiores problemas do mundo. Você acha que a sua vida é aquilo e que você não sai daquilo e acabou sua vida, sabe? Se alguém te faz alguma coisa. Mas tenham força e foquem em outras coisas, porque o mundo dá muitas voltas. Pensa no futuro. Pensa nas minhas palavras e na história dessa menina. Eu conheço um rapaz que estudou comigo. Eu não tenho muito contato, eu não tenho contato com ele hoje em dia, mas eu tenho pessoas que têm contato com ele. Eu lembro que na escola ele era o aluno problema da sala, sabe? Sei. Assim, o aluno que ele não prestava atenção, ele não se comportava como as pessoas queriam que ele se comportasse. Ele sentava lá no fundo, abria o caderno dele e ficava desenhando. E aí ele era o aluno problema. Sempre era chamado na diretoria, os pais eram chamados, blá, 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 blá. Uma série de coisas, sabe? Hoje em dia, pelo que eu fiquei sabendo, ele está muito bem, obrigado. Olha. Sabe? Eu não lembro se ele chegou a ir pra fora do país, ou pra fora, foi trabalhar em algum outro lugar muito fora do bom. Mundo. Então, eu não sei. Eu não me lembro muito bem o que aconteceu com ele. Astronauta. Mas o que me falaram é que ele estava muito bem, obrigado. E eu posso dizer, ele está muito bem do que muita gente muito na época que andava na linha. Muito melhor do que o povo que se achava, né? Então, assim, o mundo dá muitas voltas. O aluno problema que todo mundo achava, nossa, esse menino não vai ser nada, ele não vai virar nada. Ele tá muito bem. E eu lembro que na época, como ele gostava de anime também, a gente conversava, ele fazia uns desenhos, ele me ensinava a desenhar, ele me dava revistinha de anime. Era muito legal, eu tinha esse contato com ele. Mas... Olha, tem uma música que fala, o nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Exato. E o Rafael é assim também. O Rafael, o Wilson, ele era essa pessoa que ficava desenhando na escola também. E hoje em dia ele é youtuber e ele é muito... E ele é famosérrimo. Ele é famoso, ele tá... Então, assim... Tira foto com um monte de gente nas feiras que eu vi. E tá melhor do que muita gente que estudou com ele na época, sabe? Exato. Então, assim, o mundo dá muitas voltas, gente. Tenha calma. Não é uma questão também de estar melhor ou estar pior. E você analisar e julgar as pessoas, tipo, se fudeu, tomou no cu, seu trouxa. Não é só essa questão, não. Eu acho que é uma questão mesmo de aqui se faz, aqui se paga. Então a gente só observa. Quando a gente fala melhor ou pior, a gente não tá falando de bens, a gente não tá falando de... Mas assim, realização pessoal, sabe? Assim, sim, hoje em dia a pessoa é feliz. A pessoa tá feliz. Você é feliz. Às vezes a pessoa que tá lá, que fez as melhores faculdades, as melhores coisas assim, não tá tão feliz que tinha os melhores tênis. Os melhores as tênis. Melhores roupas. Exato. Então, gente, tenha calma, porque tempos de escola, um dia vai passar, um dia você vai olhar pra trás e falar assim, nossa, era tão mais simples a questão do que eu via realmente na época. Sim. Ou não, ou isso pode virar um trauma pra sempre em você. Mas não deixe virar um trauma. Não deixe virar um trauma. Distraiam-se, foquem em outras coisas, ignorem, é difícil pra caramba, eu sei, mas vai passar, vai melhorar. Olha só. É uma mensagem positiva aqui, finalizando esse podcast de hoje. Inclusive... Diretamente da... Como é que chama aquela rádio que leva umas pessoas, tipo espírita, pra falar? É Rádio Nova? FM? Sei lá. Não, tem uma rádio em São Paulo que só fala de umas coisas assim de consciência, de abertura da consciência... E a gente fez isso agora. Umas coisas zen aqui. Eu espero que esses relatos nossos... lembrei. Ajudem. Canção nova. Canção nova. Pode crer. Espero que ajude... Você que está ainda no tempo de escola, que te ajude a entender que isso vai passar, gente. Tenha fé. Inclusive, Carol, eu acho que esse podcast ele já ficou muito comprido. A gente não vai conseguir entrar em menores. Mas acho que a gente podia fazer um outro podcast falando das nossas fases da vida. Porque olha que profundo. Sabe assim, que eu ia falar pra você, que a gente ia falar. Da vida, anotei. Porque assim, a gente tem muitas fases na nossa vida, que a gente gosta de certas coisas ou não.
E eu acho que é legal as pessoas se identificarem também. As modas das épocas. A gente vai fazer isso, então, em um próximo podcast aqui pra vocês. Está anotado aqui também. Nós vamos trazer isso e vocês daí também reflitam aqui nos comentários, contem pra nós as suas experiências na escola. Se você sofreu bullying, se você não sofreu, conta aqui tudo pra nós. Se você se identificou com alguma das nossas histórias. Se você já quis bater em alguma das nossas histórias, tipo, eu queria pegar esse aí que zoou a Carol na porrada. Eu queria pegar esse aí que zoou a Moriá na porrada. Também aqui tá tudo liberado nos comentários. Perinas pode, xinga a tia da escola do Dom Pedro I. Pode xingar quem você quiser. A diretora da calça jeans. Fique eu fui muito azarada com roubo. Só pra finalizar, roubaram minha... No ensino fundamental, Carol, levaram minha bolsa inteira. Eita porra! Minha bolsinha com um monte de coisa dentro. Tinha minha blusa de formandos dentro da blusa. Com o meu nome. Gente, Moriá, você tá com esse problema, a gente tem que tirar esse padrão de você, esse padrão vibratório de te levar as bolsinhas embora. Eu acho que também isso pode ser... Você lembra como você começou esse podcast hoje? A sua acumuladora favorita. Então às vezes acumula roubos que me levaram. Levou minha bolsa e da minha amiga inteirinha, malditos. Nossa. Mas tudo bem. Mas agora vamos lá, né? Comendo o bread que o diabo amassou, né? Não sei quem foi, mas eu acho que tudo é karma, né? Que vai e volta. Você toma um tapão da vida que você aprende. Esse conselho que eu deixo pra vocês, gente. Não escutem tanto o que os outros falam de você. Você não é o que estão te definindo ali na escola. Não. E outra coisa, cuidem do seu material, não deixe em qualquer lugar. Esse fica a dica. Cuidem dos seus chaveiros também. Não leve pra escola. Não leve pra escola. Põe o nome, grave as coisas sempre com etiqueta. A lição do de hoje é: cuide de suas coisas e não leve seu chaveiro que você ganhou de papai na escola. Exato. Vamos por assim, cuide da sua vida e das suas coisas. Pronto. Ai, gente, olha que nome bonito, né? Vida, um tapão, né, da sociedade. Momento Cortella. Nesse podcast. Neste momento, você pega e cuida das suas coisas, tal como você pode, evidentemente, cuidar da tua vida. Pronto. Tá aí o Momento Cortella pra você. Olha, o Momento Cortella de hoje foi maravilhoso. E com esse Momento Cortella, nós vamos nos despedindo desse podcast com memórias desgraçadas da escola. Um beijo pra vocês, beijinho galera. Pra vocês. E eu vejo vocês no nosso próximo podcast. Goodbye. Tchau.